A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, tudo bem? Como você está? Para mim é um prazer mais uma vez poder falar com você. Espero que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. E muito obrigado por me receber aí na sua casa mais uma vez, para juntos, em alguns minutos, falarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Espero que o seu ano tenha começado de uma maneira excelente. E espero que durante todo o ano, a paz do Senhor, a prosperidade, o carinho e o cuidado de Deus estejam permanentemente sobre a sua casa. Queria ler com você um texto bastante conhecido. Está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Esse texto é de uma história bíblica. Uma história que vem atravessando gerações e gerações, já virou motivo de filme, novela, seriado, minissérie, tudo isso, que fala sobre a saída do povo de Israel do Egito até a sua chegada à Terra Prometida. Durante muito tempo, o povo permaneceu escravo, durante 430 anos aproximadamente, desde a chegada de José ao Egito até a saída do povo. E num determinado momento, o faraó, depois de ser assolado por 10 pragas o Egito, o faraó permite que o povo saia do Egito em busca da terra prometida. Só que nesses primeiros momentos, quando o povo sai, faraó se arrepende. Ele então tenta buscar o povo de volta. E o povo se vê em mais uma situação difícil, que é o mar à frente e o exército de Faraó atrás. E Deus então fala com Moisés, procura em Deus uma resposta para mais essa situação difícil. E é nisso que eu quero conversar com você um pouquinho hoje. Saímos do ano de 2019, todas as expectativas que tínhamos, todos os projetos que tínhamos, todos os sonhos que nutrimos no ano de 2019, alguns realizados, outros adiados, desistimos de alguns, mas o ano de 2019 ficou para trás, não tem mais jeito. E o que nos espera à frente é um novo ano, o ano de 2020. E como tudo que é novo, temos muitas expectativas. Continuamos com alguns sonhos. Talvez, como eu falei, por desistirmos de alguns, olhamos para o ano de 2020 sem perspectiva nenhuma. Às vezes o ano vindouro, ou esse que já começamos, é um grande mar para nós. Nos assusta, nos dá medo. E olhamos para trás, e na grande maioria das vezes, vemos derrota, vemos frustrações, porque muitas vezes nós nos esquecemos
do que Deus fez. O povo estava mais ou menos assim, que nem a gente. O povo olhava para trás e só via o exército. Só via a eminente destruição deles. Mas eles se esqueceram de quantos milagres Deus havia feito em tão pouco tempo para os libertar. E olhavam para frente com muita desconfiança e acreditando, agora não dá mais. Então, quando Moisés fala com Deus, Deus responde para Moisés: por que você está falando comigo? É interessante isso, né? Deus tem, me perdoe usar essa expressão, Deus tem um senso de humor meio ácido. Qualquer um podia falar com ele: ué, a gente está falando sobre o quê? O exército está atrás e o mar está à frente, estamos encurralados. Mas ele não, ele pergunta para Moisés: Moisés, por que você falou comigo? Não foi isso que nós lemos? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Sabe, dá a impressão de que Deus está rindo do povo. Mas Deus podia falar: Moisés, você já se esqueceu de tudo que eu fiz? Você não se lembra mais das coisas que eu fiz por você? O povo, será que tem a memória tão curta para esquecer tudo que aconteceu? Movi 10 acontecimentos sobrenaturais para mostrar para Faraó o poderio, e agora você se esquece disso? Querido, olha só, talvez o ano que terminou não tenha sido um dos melhores anos da sua vida. Talvez não tenha sido um daqueles anos que você sempre sonhou, mas passou. As coisas que eram para acontecer já aconteceram. As coisas que o pastor João Miranda fala aí muito isso, ele diz assim: o que é para acontecer tem força. Então o ano de 2019, bom ou ruim, ele já passou. E se o seu mar é o ano de 2020, se você está assustado com o que você está vendo pela frente, pelo planejamento, preste atenção no que eu vou te falar. Dias atrás, nós dormimos bem, o mundo dormiu bem. Tudo estava acontecendo normalmente, as coisas estavam funcionando normalmente, mas quando acordamos no outro dia, a notícia era que uma grande potência havia atacado um representante de um outro país. E uma possível guerra estava para começar. O mundo se assustou com esses acontecimentos. De uma hora para outra, isso eu já falei até nos nossos cultos aqui, de uma hora para outra, o que estava tudo tranquilo trouxe um assombro, uma preocupação muito grande. E hoje, com o decorrer de alguns dias já, a gente viu que não é bem assim que a coisa acontece. Não foi tão assombroso como se planejava nos primeiros momentos. Deus sabe o que vai acontecer com você até 31 de dezembro de 2020. Deus sabe exatamente tudo. Por isso que ele, na nossa linguagem humana, ele até é meio irônico, porque ele já sabe. E a Bíblia diz isso. Em Jeremias ele diz o seguinte: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Deus sabe perfeitamente os planos que ele tem para nós. Está tudo no controle dele. Por isso que ele pode perguntar para Moisés, pode perguntar para Marcelo, pode perguntar para você que está me ouvindo e me vendo: por que você está clamando a mim? E a resposta dele talvez ainda seja mais complexa do que a pergunta. Ele diz assim: diga ao povo que marche. Mas como é que eu vou marchar se na frente eu não sei o que eu vou encontrar? E no caso do povo de Deus, perseguido pelos egípcios, ele tinha um mar na frente. Como é que eu vou marchar naquilo ali? Aí ele fala para Moisés: olha só, Moisés, pega o que você tem na mão, essa vara, e estende sobre o mar, para que o povo passe em seco. Deus está dizendo para nós, através dessa passagem, o seguinte: você tem condições de enfrentar esse mar. Você tem condições de enfrentar o ano que está vindo.
Você vai ter condições, sim, de viver mais um ano que Deus propôs para cada um de nós. Basta nós enfrentarmos. Não dá para a gente esperar que o mundo pare a nosso favor. Isso nunca vai acontecer. A Bíblia diz que o sol vem para o justo e para o ímpio. Não tem como. Não tem como. Quantas pessoas são afetadas, por exemplo, no período de chuvas torrenciais? Cristãos são afetados e não cristãos também são afetados. A chuva vem para todo mundo. Quando tem o sol, vem para todo mundo. Quando tem o frio, vem para todo mundo. A vida segue o seu fluxo, a vida segue a sua caminhada normal. Então, quando Deus fala para Moisés, olha, Moisés, vai abrir o mar. Eu quero dizer para você, hoje, o ano de 2020 vai ser muito melhor do que foi o ano que passou. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque a Bíblia me dá isso. A Bíblia me diz isso. Salomão, em determinado momento, ele faz a seguinte pergunta: por que diríamos que o dia de ontem é melhor do que o de hoje? Nunca, com sabedoria, falaríamos isso. Por quê? Porque o ontem já passou, acabou. Não dá para mudar. Ah, mas foi um excelente ano. Amém, que bacana. Ah, mas foi um ano terrível. Amém, que bom. Porque os dois já passaram. Já passaram. Se foi bom ou se foi ruim, já passou. O que temos à frente é um novo ano de muitas expectativas e vai depender de nós, de cada um de nós, vivermos bem ou não esse ano. Vai depender de cada um de nós vivermos esse ano de uma forma magnífica ou de uma forma medíocre. Por quê? O mar vai se abrir. E eu fico pensando, uma das melhores representações que eu já vi, como eu falei dessa passagem em filmes, novelas e seriados, é um desenho, que é o, se não me falha a memória, o nome do desenho é O Príncipe do Egito. E nessa demonstração, quando o mar se abre, formam duas paredes de água, o próprio Moisés, naquele desenho, naquela animação, ele vai deslumbrado por aquilo ali. Porque ele está assustado com tudo que ele está vendo. Porque são paredes gigantescas de água, parecem as sombras de alguns animais, de alguns peixes, de alguns animais ali aquáticos, e o povo atravessando, uns acelerando, outros mais devagar, outros preocupados com a parede de água, outros surpresos com tamanha demonstração de poder, outros sem entender muito bem o que estava acontecendo, outros indo com a multidão, todo tipo de gente naquela demonstração ali. E o legal, todos chegaram do outro lado. Eu não sei como é que você está enfrentando já esses poucos dias do ano e quais são as suas pretensões para o ano que vem. Mas uma coisa eu vou te garantir: você pode chegar do lado de lá e fazer como Miriam fez, cantar e adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem muitas coisas para nós. Deus tem muitas coisas preparadas para nós. Talvez nos falte algumas atitudes. Talvez nos falte alguns sentimentos. Por exemplo, é uma pergunta que eu faço para você e faço ela sempre para mim. O quanto de gratidão existe no meu coração por tudo que o Senhor tem feito por mim? Eu, como você, tenho várias orações que eu repito que ainda não foram respondidas. Eu, como você, tenho sonhos. Eu, como você, me frustro. Eu, como você, me decepciono. Eu, como você, crio expectativas e elas não são atendidas à minha maneira de ver, e às vezes eu me entristeço. Eu, como você, olho e fico pensando, poxa, podia ser diferente. Puxa, queria que fosse assim, queria que fosse daquele outro jeito. É a mesma coisa, somos iguais.
Mas eu tenho aprendido que quanto mais grato eu for ao Senhor, mais cuidado Ele terá comigo. Quanto mais grato eu for ao Senhor, e não é uma gratidão falsa. Não é uma gratidão para eu tenho que ser agradecido para Deus me recompensar. Não, é a diferença que o ser humano tem dos animais. Nós podemos raciocinar. E quando nós paramos para analisar a nossa vida, tenho certeza do que eu vou lhe falar. Você, como eu, tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Você, como eu, tem muitos motivos para olhar e falar, puxa, até que o Senhor tem sido bom. Até que o Senhor tem nos ajudado. E se até ontem, Deus me ajudou, o que o impede de me ajudar da agora para frente também? Então eu tenho que ter a seguinte convicção: Deus continua no controle de tudo. A sua casa vai ser uma bênção em 2020. Os seus negócios vão ser abençoados em 2020. Você vai ser uma pessoa melhor em 2020. Mas aí que está. Às vezes a gente pensa que Deus tem que fazer tudo por nós. Às vezes a gente pensa que Deus tem a obrigação de resolver tudo para nós. Mas com Moisés ele falou o seguinte: o que você tem na mão, Moisés? Estende. Faça a sua parte. Não vai cair nada do céu. Do céu está caindo muita chuva, né? Mas não cai mais nada do céu. Quer um bom emprego nesse ano? Se esforce, estude, se prepare, se qualifique e saia buscando esse emprego. Não, mas Deus vai responder a minha oração, então eu vou ficar em casa vendo televisão, jogando videogame, não vou precisar. Não, faça a sua parte. Quer um filho melhor? Seja um pai melhor. Quer um pai melhor? Seja um filho melhor. Quer um casamento melhor? Seja um marido ou uma esposa melhor. Quer uma igreja melhor? Seja um cristão melhor. Tudo depende da nossa participação. Tudo. Tudo que eu vou fazer, nós vivemos de relacionamentos humanos, de relações humanas. Então, quando eu me relaciono com alguém, se eu quero que aquela pessoa mude, eu também preciso mudar alguma coisa. Eu preciso olhar e tentar entender que eu também preciso mudar alguma coisa. Quando você continua lendo a passagem de Êxodo, capítulo 14, você vê que Deus, nesse período aqui, ele fala uma frase que é extremamente benéfica para nós. Ele diz para Moisés o seguinte: olha para o exército, olha para esses egípcios, porque nunca mais você os verá. O que eu quero te propor hoje, olha para trás. Você nunca mais vai conseguir fazer voltar esse dia. Você nunca vai conseguir fazer isso. Então, colha as coisas boas, lembre-se das coisas boas, lembre-se também das coisas ruins que aconteceram, lembre dos fatos que lhe trouxe esperança, lembre dos fatos que lhe trouxe decepção, mas nunca se esqueça que Deus continua no controle de tudo. Eu queria convidar você para nós orarmos. Não sei o seu credo religioso, não sei a fé que você professa, e não me tenha por arrogante, nem me importa. Porque quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, eu não me preocupo, primeiro, com religião, segundo, com igreja. O que me preocupa é a sua vida. E eu quero que ela seja uma bênção. Eu quero que a sua família seja feliz. Eu quero que seus negócios sejam prósperos. Por quê? Simplesmente porque eu quero que você conheça o Deus verdadeiro.
E não existe lugar melhor para conhecer a Deus do que no meio da luta. Não existe lugar melhor do que conhecer a Deus no meio da guerra. Temos um exemplo na Bíblia que é lindíssimo. Deus dá testemunho de um homem. Deus dá testemunho de um homem chamado Jó. Deus olha e fala de Jó o seguinte, que é um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Deus fala de Jó o seguinte, Jó era o cara. Deus fala isso. Jó passa por algumas dificuldades, algumas lutas. Alguns estudiosos dizem que esse período da luta na vida de Jó durou 70 anos, para lá no final, Jó fazer a seguinte declaração: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha que bacana. Um homem que recebeu um testemunho de Deus, ele não conhecia o Deus verdadeiro, da maneira que é para ser conhecido. Então, o meu pedido a Deus é que você o conheça. É o tema do ano de 2020 da Igreja Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. O ano de conhecer mais a Deus. Todos os cultos que estiverem sobre a minha responsabilidade, sobre a minha direção, todas as reuniões, eu lerei Oséias 6, de 1 a 3, e principalmente versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queira conhecê-lo melhor, queira ser mais íntimo dele, queira descobri-lo, e você vai ver o quão bom ele é. Vamos orar? Deus, te louvamos, Pai. Obrigado por esse momento que passamos aqui na tua presença. Obrigado, Deus, por esse telespectador que está assistindo esse programa. E eu te peço, em nome de Jesus, abençoe a casa dele, a família, os negócios, os sonhos e os projetos. Que o mar se abra diante dele, que ele possa atravessar esse ano de uma forma esplendorosa, que ele possa chegar do lado de lá e louvar o teu nome, mas que durante todo esse trajeto, que durante todos os dias, ele reconheça o quão bom o Senhor tem sido. Cuida dele, cuida da casa, da família, dos sonhos e dos projetos, como o Senhor tem cuidado de cada um de nós até aqui. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado por me receber mais uma vez na sua casa. Querendo e podendo, os nossos cultos, terças-feiras, começam às 19 horas, domingo, às 18h30, Rua Mato Grosso, número 9, Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo. Quero te desejar tudo de bom, paz, saúde, felicidade, mas principalmente quero desejar que você sinta o desejo de conhecer a Deus. Um grande abraço, Pastor Marcelo Santos. Fique com Deus.